Vaigash elav Yehudá, vaiomer bi Adoni, vaidaber na avdecha. Shalom, meus amigos, boas novas de Israel para vocês. Esta é a Parashá Vaigash. Vaigash significa e se aproximou, e se acercou. Vamos fazer um breve contexto aqui para a gente se situar um pouquinho. A gente está estudando o livro de Gênesis, essa é a penúltima porção de leitura do livro de Gênesis, de todo o Pentateuco. Nós começamos do capítulo número 1, e para quem não sabe, essa sessão de leitura se chama Parashá. Parashá é uma pequena parte separada em que em cada Shabat é lido uma porção. Então, das 54 semanas do ano, são lidas as 54 porções. Nós estamos na porção chamada Vaigash, e essa é, nas últimas 3 porções de leitura, a terceira com essa, a gente estudou uma trilogia sobre a vida de Yosef, José, o governador do Egito, aquele que se tornou um grão-vizir do Egito. A gente vai ver nessa porção que uma grande tragédia que aconteceu com Yosef se transforma em uma grande bênção e uma grande salvação. Vaigash vem do verbo lageshet, se aproximar. E logo no versículo número 1 da Parashá, a gente vê esse verbo. Vaigash elav Yehudá, vaiomer bi Adoni, vaidaber na. Esse é Yehudá, ou Judá, o irmão de José, que agora se aproxima a ele. Então a gente vê aqui nessa sessão uma aproximação dos irmãos de Yosef a ele. Depois de muitos anos, imagina quantos anos Yosef sofreu a ausência dos seus irmãos e a ausência do seu pai. São 22 anos que ele sofreu longe da sua casa. E fazendo um link com a porção passada, a gente falava que Yosef, ele provocou um teste, uma espécie de prova aos seus irmãos para saber se a postura deles era a mesma de 22 anos atrás, ou se eles mudaram a sua posição, ou se eles mudaram a sua maneira de tratar os irmãos. A gente falava também que a prova mais difícil que Yosef obrigou a eles foi de trazer o seu irmão menor, chamado Benjamim, que era o caçula de Jacó. E além de chamar o seu irmão menor, ele acusa o seu irmão, para ver ainda o que a gente falava sobre o limite dos irmãos, ele acusa o irmão menor de ter roubado a taça dele, a taça real, e agora o irmão dele é obrigado a ficar ali como prisioneiro. Então aí foi a gota d'água para que os irmãos se manifestem, principalmente Yehudá, como o líder de todos os irmãos. Ele se manifesta e fala: não, por favor, deixe-me ficar no lugar do meu irmão. E eu quero destacar aqui o versículo 33 e 34, onde diz assim: agora, por favor, permita que eu, teu servo, fique no lugar do jovem como servente, como servo teu, e que o jovem volte com seus irmãos. Pois como eu me apresentarei diante do meu pai se o jovem não está comigo? Eu não vou poder ver a dor que sofreria o meu pai. Então aqui claramente agora a gente vê o arrependimento de Judá. No caso, ele está representando todos os seus irmãos também. Então todos os irmãos, eles se arrependem diante de José pelo que eles fizeram há vários anos atrás. E aqui a gente vê também o cumprimento da profecia de Yosef, porque ele havia sonhado que todos os seus irmãos se prostrariam diante dele, inclusive seu pai e sua mãe. Agora a gente vê que eles chegam diante dele e se prostram, porque eles estão numa posição aqui de necessidade. Yosef, durante todo esse tempo, na conversa com seus irmãos, como a gente via na porção anterior, ele estava segurando as suas emoções, ele estava impondo muitas condições aos irmãos, até espremer para poder captar deles essa postura de arrependimento. E depois disso, isso foi como o limite final, ou como a tribulação final dos irmãos, para que ele se revele. E agora, depois disso, ele se revela. Essa, para mim, é a parte, esse é o ápice mais lindo que a gente vê nesse reencontro com seus irmãos. Então Yosef chorou em alta voz, e ouviram os egípcios, e ouviu toda a casa de Faraó. E Yosef disse aos seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não podiam responder-lhe porque estavam desconcertados ante ele. E aqui a gente vê uma palavra muito interessante, que quando Yosef, a primeira coisa que ele fala, eu sou Yosef, e a segunda, meu pai ainda vive? Vaiomer Yosef elechav, ani Yosef,
Aod Avichai, então aqui dessa expressão Od Avichai, está essa canção conhecida também, Od Avinu Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Não sei se vocês já escutaram essa canção, mas é dessa frase que Yosef diz, Aod Avichai. Ele estava muito preocupado em saber se o pai dele ainda estava vivo. E quando diz que ele chorou em alta voz e que todos os egípcios escutaram e que toda a casa de Faraó escutou, não é nenhum exagero. A Torá não usa exageros. Quando ela fala uma coisa em tom maior assim, é porque realmente aquilo foi tremendo. Então essa foi uma situação explosiva, foi uma situação assim onde as emoções estavam assim muito vibrantes. Então essa boa nova, essa boa notícia já chegou aos ouvidos de seu pai, de Jacob, que estava nesse momento lá na terra de Canaã. E aí diz a Torá que o seu espírito reviveu. E quando viu os carros que Yosef lhe enviou, o espírito de seu pai reviveu. Em hebraico diz assim, Vaterhi ruach Yaakov avihem. O espírito de Jacob aqui se reviveu. Jacó estava como morto durante todos esses anos. Para o judeu é muito importante o ato de enterrar. Existem culturas onde as pessoas são cremadas, queimadas, mas isso, para o judeu, isso é uma abominação, né? O corpo deve ser respeitado, deve ser honrado. E para Yaakov, que não pôde ver o seu filho, nem comprovar se ele tinha sido morto realmente, ele estava de luto todos esses anos, ele estava também como morto. Mas quando ele soube dessa notícia, o espírito dele se reviveu. E é impossível a gente não ver aqui a característica messiânica de Yosef, porque ele é enviado por Deus para salvar aos seus próprios irmãos e a salvar as pessoas do Egito e de todas as nações da grande fome que foi acometida à terra. E ele mesmo diz isso, não se aflijam, nem fiquem pesados por ter me vendido, porque para preservar a sua vida foi que Deus me enviou diante de vocês. Também diz assim, Elohim me enviou antes de vocês, para garantir-lhes a sobrevivência na terra e para sustentar vocês de uma maneira extraordinária. Jacob com certeza estava pronto para descer ao Egito, para ver o seu filho principalmente. Mas mesmo assim, Deus se apresentou para ele de noite e fala, não temas em descer ao Egito, porque eu vou fazer de vocês uma grande nação lá. E disse, eu sou o Elohim de teu pai, não temas em descer ao Egito, porque ali te estabelecerei como uma grande nação. E eu descerei contigo ao Egito, e sem falta te farei subir também. Por que descer ao Egito? Toda vez que uma pessoa sai de Israel a outro lugar, ele desce. E toda vez que uma pessoa vai a Israel de outro lugar, ele sobe. Uma pessoa que migra a Israel diz que ela fez aliá, ou seja, ela fez uma subida. Então, subir a Israel tem dois sentidos. Tem um sentido físico e tem um sentido espiritual também. Aqui no caso, está escrito, não temas em descer ao Egito, e eu te farei subir. E se vê claramente que seria uma coisa temporária, que acabou sendo muitos anos. Deus já havia dito isso a Abraão, que 400 anos o povo ia passar no Egito, e aqui é o cumprimento também dessa profecia, mas depois ele ia trazer de volta o seu povo. Na verdade, não povo ainda, eles são uma grande nação. Diz a Torá que Deus estabelecerá uma grande nação no Egito. E depois o povo de Israel vai se tornar um povo quando ele sai do Egito e recebe a Torá. A Torá vai identificá-los como povo. Então a inauguração de Israel como povo se dá no Sinai, depois do Egito. Mas aqui eles vão se tornar uma grande nação, mesmo numa terra estrangeira. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. 70 é o número das nações. E mesmo que Israel ainda não foi consolidado como povo, ele era uma casa, a chamada casa de Jacó, essa foi a primeira diáspora. A primeira vez que Israel tem a sua semente espalhada em outra nação. A palavra diáspora significa espalhar a semente. Diaspora, semente espalhada. E tudo isso também é cumprimento de profecia quando diz que a semente de Israel será como a areia do mar, que vai ser incontável. De 70 almas que descem ao Egito, a gente vai ver 600 mil homens que subiram do Egito para ir à terra de Canaã, Israel, sem contar as crianças e mulheres. E apesar de estarem no Egito,
nessa situação de fome de toda a terra, onde eles foram? Eles foram habitar numa terra chamada Goshen, que era o melhor da terra. E assim a gente vê que uma situação trágica que começou com Yosef sendo vendido se transforma em uma grande bênção e uma grande salvação.